Olá a todos que estão nos ouvindo e bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Daiane e eu, junto com Rafaela, Nathalie, Emily, Luísa e Nicole, vamos falar um pouco sobre uma doença conhecida como anemia falciforme e vocês vão entender já sobre o que se trata essa doença. A Rafa irá começar falando sobre a origem dessa doença. A doença falciforme teve origem na África e chegou ao continente americano em função do tráfico de pessoas negras escravizadas durante o período colonial. Com a grande miscigenação que ocorre no Brasil, hoje a doença vem sendo observada também em indivíduos pardos e brancos. Isso faz com que a doença falciforme seja a enfermidade hereditária mais comum do Brasil. Agora deixo a fala para a Luísa, que irá falar sobre o que é essa doença. A anemia falciforme é uma doença hereditária, ou seja, passa dos pais para os filhos, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando a anemia. É uma doença grave que infelizmente não tem cura e que pode trazer complicações sérias e até mesmo levar à morte, caso não tenha assistência adequada. A anemia falciforme é uma doença autossômica recessiva, na qual uma hemoglobina anormal leva à anemia hemolítica crônica com inúmeras consequências clínicas. O paciente que é portador da anemia falciforme apresenta os genes da hemoglobina S em homozigose e portador do traço falcêmico, o indivíduo que apresenta os genes da HBS em heterozigose. Os sintomas da anemia falciforme podem se manifestar de forma diferente em cada indivíduo. Uns têm apenas alguns sintomas leves, outros apresentam um ou mais sinais, e os sintomas geralmente aparecem na segunda metade do primeiro ano de vida de uma criança. A crise de dor é o sintoma mais frequente da doença falciforme, causado pela obstrução de pequenos vasos sanguíneos pelos glóbulos vermelhos em uma forma de foice. A dor é mais frequente nos ossos e nas articulações, porém atingir qualquer parte do corpo. Essas crises têm duração variável e podem ocorrer várias vezes ao ano. Geralmente são associadas ao tempo, infecções, período pré-menstrual, problemas emocionais, gravidez e desidratação. Síndrome mãe-pé. Nas crianças pequenas, as crises de dor podem ocorrer nos pequenos vasos sanguíneos das mãos e dos pés, causando inchaço, dor e vermelhidão no local. Um pouco sobre as infecções. As pessoas com a doença falciforme têm maior propensão a infecções, principalmente as crianças, que podem ter mais pneumonias e meningites. Por isso, elas devem receber vacinas especiais para prevenir essas complicações. Ao primeiro sinal de febre, deve-se procurar o hospital, onde é feito o acompanhamento da doença. Isso certamente fará com que a infecção seja controlada com mais facilidade. A úlcera ou ferida de perna ocorre mais frequentemente próximo aos tornozelos, a partir da adolescência. As úlceras podem levar anos para a cicatrização completa, se não forem bem cuidadas no início do seu aparecimento. Para prevenir o aparecimento das úlceras, os pacientes devem usar meias grossas e sapatos. O sequestro de sangue no baço é uma complicação da doença falciforme. O baço é o órgão que filtra o sangue. Em crianças com anemia falciforme, o baço pode aumentar rapidamente por sequestrar todo o sangue. Isso pode levar à morte por falta de sangue em outros órgãos, como o cérebro e o coração. É uma complicação da doença que envolve risco de vida e exige tratamento emergencial. Vou falar para vocês sobre o diagnóstico da doença da anemia falciforme. Bom, o diagnóstico ele é feito com um exame para detectação precoce da doença. Ele é realizado na triagem neonatal e o exame consiste numa pequena coleta de gotas de sangue do calcanhar da criança, mais conhecido como teste do pezinho. O diagnóstico possibilita o início de cuidados específicos exigidos. Considerando a precocidade e a integridade do tratamento, podem ser determinantes na eliminação dos agravos. Toda medicação e tratamento necessários para minimizar a complicação da doença e a piora da doença é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS. Assim como o exame preventivo do Doppler transcraniano, que identifica o risco de AVC em pessoas com doença falciforme, de 2 a 17 anos. Em alguns casos mais extremos,
é feito o tratamento de medula óssea. Agora eu vou estar falando sobre o tratamento. A anemia falciforme não tem cura e requer acompanhamento médico por toda a vida. Não existe um tratamento específico para a doença em si, apenas medidas que visam prevenir e minimizar as consequências. Como, habitualmente, situações de infecção, desidratação, período pré-menstrual, problemas emocionais e gravidez podem desencadear as crises de dor. E as complicações já descritas, o tratamento visa previne o estresse gerado por essas situações. Manter uma boa nutrição e hidratação, a administração de vacinas para a prevenção de doenças transmissíveis, além de fazer o diagnóstico precoce de infecções para que seja realizado o tratamento adequado, são medidas indicadas. Além disso, nos casos graves, podem haver necessidade de terapia de transfusão sanguínea. Agora sobre os sinais de alerta. É importante procurar atendimento médico sempre que ocorrer febre persistente acima de 38 graus, dor torácica e abdominal, falta de ar, náuseas e vômito, dores de cabeça persistentes e aumento súbito do volume do baço. E assim o nosso podcast se encerra. Muito obrigado por todos que participaram e todos que escutaram. Nós esperamos muito que vocês tenham entendido sobre a anemia falciforme. E até o próximo podcast.